Eu quero falar com você sobre as 4 maneiras pelo quais o Espírito Santo se comunica conosco. A Bíblia, ela nos diz que o reino de Deus, ele está dentro de nós. E o reino de Deus, ele é a justiça, ele é a paz e a alegria no Espírito Santo. Isso está em Romanos capítulo 14, versículo 17. O Espírito Santo que habita no nosso interior é a fonte contínua dessa paz e desse fluxo absoluto, da paz e da alegria. O testemunho interior, ele sempre se levantará quando houver uma ruptura dessa paz, desse fluir dessa paz e dessa alegria, nos alertando que de repente há um problema pela frente, há uma situação que nós devemos dar um pouco mais de atenção. É como se um farol amarelo, vermelho, amarelo e verde. E como o amarelo é a atenção, pare, não se mova, né? Porque se você entrar no vermelho, coisas desastrosas, se você avançar, coisas ruins podem acontecer. O interromper desse fluxo, desse rio de paz, dessa alegria e dessa paz no Espírito Santo é o testemunho interior se levantando. Ele é uma impressão, ele é uma sensação, uma percepção. Em João no capítulo 14, eu vou ler com você, João 14, versículo 1, está escrito assim, é Jesus aqui falando com os discípulos. O capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, 16 e 17 de João foram escritos em apenas uma noite. João capítulo 13, Jesus se reúne com os discípulos, participa da última ceia e foi na noite em que o Senhor foi traído. E ele dá instruções e ensinamentos para os discípulos que estão registrados do capítulo 13 ao capítulo 17. E logo no meio dessas instruções, depois da ceia, antes dele ser traído, juntamente com seus discípulos, ele vai tocar num assunto muito poderoso. Do versículo 1 do capítulo 14, ele diz assim, não se turbe ou não fique perturbado o seu coração, creia em Deus, creia também em mim. Você sabe que aqui Jesus já dá um indicativo da sua partida e de como seria logo após a sua partida, como que eles ficariam, porque ele, na verdade, estaria introduzindo um outro ajudador semelhante a ele. Mas o primeiro alerta que Jesus faz para os discípulos é, não tenha coração perturbado. Porque se você tiver um coração perturbado, dificilmente você vai conseguir perceber e localizar a maneira como o Espírito Santo vai falar com você. Então, coração perturbado é indicativo de derrota. Deixa eu dizer algo para você. É muito difícil quando nós estamos enfrentando um problema, estamos sob pressões, queremos tomar decisões certas. Porque nós estamos tão atacados, tão feridos, com as nossas emoções agitadas, que possivelmente nós não conseguiremos fluir na paz de Deus. Por isso que uma vida contínua na palavra de Deus, na meditação, na assimilação da palavra de Deus, no jejum, na oração, na adoração pessoal, ele vai colocar o seu coração em um estado em que no momento em que você passar por uma situação, você não tem que dentro da situação tentar, não. Você se envolveu com Deus antes e quando a situação chega, você passa por ela tranquilamente quando o dia mal chega. E aqui Jesus está dizendo assim, olha, não fique com o coração perturbado, acredite em Deus e creia em mim também. Por que ele diz acredite no que eu estou dizendo para vocês? A partir do verso de número 27, Jesus diz assim, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. E não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. De novo, Jesus diz para não ficar com o coração perturbado e nem ter medo. A palavra de Deus diz que o medo traz consigo o castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então assim, e o amor de Deus, o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. A voz de Deus nada tem a ver com medo. A voz de Deus nada tem a ver com a perturbação. O testemunho interior, ele é a paz dentro de nós. Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo. Note algo interessante. Jesus diz que, embora o mundo seja mau e maligno, como nós sabemos, biblicamente falando, há uma paz. O mundo consegue produzir uma paz. Só que não é uma paz baseada em Deus, segundo Deus, mas é uma paz baseada em coisas, que ela é momentânea e ela vai embora. Não é uma paz duradoura. Agora a paz de Jesus é uma paz permanente. E ele diz, não tenha medo e nem se turbe o vosso coração. Agora é interessante porque ele disse isso. O versículo 26, ele diz, mas o ajudador, o Espírito Santo, é quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em seguida, por meio da paz. Deixo-vos a minha paz. Como que o Espírito Santo enviado por Deus, no caso, me ensinará e te ensinará, e como ele nos fará lembrar de todas as coisas?
deixo-vos a minha paz. Isaías, no capítulo 55, no versículo 12, diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Poxa vida! Então, paz e alegria é um indicativo de que eu estou no sinal verde, eu posso continuar avançando. Não é uma voz. Embora a tua consciência restaurada ela tenha uma voz, é a voz do teu espírito, mas eu quero deixar um pouquinho isso de lado para falar da consciência um tempo depois. Mas o que eu quero dizer é uma sensação, é um bom parecer. Quando Paulo diz assim, pareceu bem, ou no livro de Atos diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo a nós, era um bom parecer, era um testemunho interior, é uma impressão que eles tinham no espírito. Digamos que eu receba um convite para mudar de cidade, de ministério, de trabalho, ou qualquer coisa assim. Mas, ao receber o convite, todas as vezes que eu paro para pensar, eu já orei, já entreguei nas mãos do Senhor. Porque Tiago, no capítulo 4, capítulo 5, ele fala sobre uma vontade conhecida de Deus e uma vontade a ser revelada. Quando ele diz assim, está alguém doente na igreja, está alguém triste, está alguém contente, cante louvores. Está alguém triste? Ore. Está alguém doente? A oração da fé, né? Você pode ungir com óleo, mas quem cura é a oração da fé, né? Salvará o enfermo e perdoará pecados. Para isso, você não precisa perguntar para Deus. Se você está contente, você não precisa perguntar para Deus se você precisa cantar. Se você está entristecido, chateado por alguma coisa, você não precisa perguntar a Deus se você precisa orar. Já está dizendo que você deve fazer. Você não precisa pedir autorização. Você não precisa pedir autorização para orar pelo enfermo, porque ali a ordem é imperativa. Ore pelo enfermo e a oração da fé o curará. Porém, o mesmo Tiago, no capítulo 4, no capítulo 5, que diz a respeito disso, ele fala da vontade conhecida de Deus, que você não precisa perguntar, que eu acabei de citar, mas ele fala também de uma vontade revelada. Ele diz, se eu for mudar, se eu for viajar, aceitar um emprego, uma situação, eu devo dizer o seguinte, o passo que eu for dar, eu devo dizer, Senhor, o Senhor me permite fazer, o Senhor está nisso, o Senhor não está, frustre os meus planos. É da tua vontade, então a decisão de passos, de mudanças, tem que ser uma vontade revelada, diferente da vontade conhecida. Orar pelos enfermos, né, curar os enfermos, né? Essa é a vontade conhecida, você não precisa perguntar. Agora a vontade revelada, de passos futuros, você deve perguntar a Ele. Você deve perguntar ao Senhor, é o que Tiago nos ensina a respeito disso. Bom, o testemunho interior, então, é um fluxo de paz. Eu recebi um convite para mudar de cidade. O que acontece? No meu coração, a paz e a alegria. Isaías 55, versículo 12. Saireis com alegria e sereis guiado com paz. Então, se há alegria e paz, nesse momento eu tenho o quê? O fluir do Espírito Santo, o fluxo como um rio, como um semáforo com o farol verde, na verdade indicando que eu posso caminhar. Gálatas capítulo 5, 22, alegria e paz, queridos, é um fruto no teu espírito. Ser guiado pelo Espírito é ser guiado pelos frutos do Espírito. Então ele é um fluir, portanto, o testemunho interior, na verdade, ele será frequentemente manifestado como uma ruptura. Quando se levantar um problema ou algo que Deus não está envolvido nisso, porque você entregou a sua vida a Deus, esse é um indicativo de pare, analise e tome a decisão certa, volte para os bastidores, para o jejum, a oração, volte para a meditação e assimilação da palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus gerada dentro de você que o Espírito Santo fará lembrar do que Deus está dizendo. Por exemplo, eu citei para você vários textos. Isaías 55, 12, Romanos capítulo 8, versículo 14, 16, que diz que todo filho de Deus, todo nascido de novo é guiado pelo Espírito de Deus. Então quem é que me faz lembrar disso? É o próprio Jesus, o Espírito Santo, que traz a palavra que já está depositada pela meditação e pela assimilação. Eu vou dar um passo e eu não estou conseguindo discernir, o Espírito Santo encontrará todos os meios para me orientar. Se ele está dando um testemunho e eu não estou conseguindo captar, ele trará porções da palavra de Deus. Por isso que é importante a meditação e a assimilação na palavra de Deus, no caso. Então, se houve a ruptura da paz, da alegria, bastidores, jejum e oração, meditação e assimilação da palavra de Deus, a adoração pessoal, ela é tão importante, queridos. Ela é tão importante que se você tiver um problema gravíssimo e você se apresentar diante de Deus dizendo assim, Pai, eu não estabelecerei horas, eu ficarei diante da Tua presença te adorando, simplesmente te adorando pelo que você é. E obrigado, Pai, porque
tudo foi vencido na cruz, e adorando ao Senhor, a situação vai acabar. Então, o testemunho interior é a primeira maneira como Deus, Ele nos orienta. Depois eu vou colocar um vídeo sobre alguns testemunhos pessoais e de alguns amigos sobre o testemunho interior.